Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aula de número 4, e hoje iremos falar sobre as promessas de Deus e obediência. Temos como texto base, lá na carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 8, que diz o seguinte: E acolhendo na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A lição de hoje, que está explicada na revista da nossa Escola Bíblica da CPAD, ela divide ela em 3 partes. Fala sobre a obediência no Antigo Testamento, a obediência no Novo Testamento e as consequências da obediência. Hoje eu quero me ater especificamente às obediências relacionadas ao Novo Testamento. Como que nós devemos obedecer, a forma conforme nós somos colocados para obedecer a Deus. E existe um texto muito claro, implícito, que se encontra em Hebreus, que ele traz a intenção, que ele traz a ideia que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de obediência. E pensando em obediência de Cristo, eu lembro lá de Mateus capítulo de número 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E a gente acaba fazendo um paralelo com demais outras tentações que aconteceram ao longo da Bíblia. E uma que é muito marcante também é a tentação de Adão, que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então vamos fazer aqui uma abordagem, uma analogia, uma comparação entre essas duas tentações, como Jesus, sendo o exemplo nosso maior de obediência, conseguiu vencê-las, e isso nós vamos trazer algumas ideias, aplicações importantes para que, como as promessas de Deus, seguidas da nossa obediência, possam se cumprir em nossas vidas. Mateus capítulo 4 costuma dizer que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a tentação de Jesus ela aconteceu no deserto. Deserto, segundo a Bíblia, segundo até uma ideia judaica, traz a ideia de sofrimento, ideia de provação, local inóspito, local difícil de se encontrar. Então o ambiente que Jesus foi tentado foi um ambiente totalmente contrário. Jesus foi tentado no deserto, ambiente de difícil situação, difícil condição de sobrevivência. Adão foi tentado no paraíso, foi tentado no Jardim do Éden, foi tentado no local de total harmonia que ele tinha naquele local. Jardim do Éden, paraíso, ele traz um sinônimo de paz. Enquanto Jesus foi tentado no deserto, Adão foi tentado no paraíso, no Jardim do Éden. Prosseguindo, Jesus ele foi tentado a transformar as pedras em pães no momento que ele estava 40 dias de jejum, 40 dias sem poder se alimentar, ou seja, na maior e extrema necessidade humana. Quando ele foi tentado para se alimentar, ele não estava 2 horas, 3 horas, 4 horas sem se alimentar. Ele estava há 40 dias, ou seja, na maior e extrema necessidade humana em busca de algum alimento. Quando Adão foi tentado a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente com nem fome ele estava. Ele poderia se alimentar de qualquer alimento naquele jardim, exceto um. Então, quando Jesus estava com fome, muito provavelmente Adão, com nem fome, ele estava para poder se alimentar. Outro detalhe importante em relação a Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus foi tentado a se atirar do pináculo do templo e ali os anjos o acolheriam. Ou seja, ele estava no deserto, local difícil, e ali ele foi tentado a ele ter um acolhimento, um socorro por parte dos anjos ali em relação a ele. Quando Adão foi tentado, ele tinha a presença de Deus, ao qual ele conversava diariamente ali no paraíso, no jardim. Ou seja, ele não necessitava se atirar em nenhum momento. Ele necessitava de uma busca, de uma ajuda para que um anjo pudesse acolher, porque o próprio Deus conversava com ele. Quarto ponto que nós podemos mencionar aqui em relação a Mateus capítulo 4 é que foi oferecido a Jesus todo o reino e domínio sobre esta terra, sobre o sistema do mundo o diabo lhe ofereceu. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava indo como uma ovelha.
ao matadouro, ele estava ali na condição de servo. Então foi oferecido pelo diabo esse reino, isso tudo se Jesus lhe adorasse. Quando Adão comeu da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não necessitava de buscar algo a mais. Ele já tinha o domínio sobre todo aquele jardim do Éden. Ele tinha um domínio sobre o paraíso. Ele tinha um domínio sobre a criação que Deus tinha colocado para ele. Então nós vemos que há um contraste muito grande entre o momento que Jesus passou e o momento que Adão passou. E a gente fazendo uma analogia com um terceiro modelo, que é o modelo das nossas vidas, nós podemos perceber que em diversas vezes nós estamos muito mais próximos do ambiente de Adão do que do ambiente de Jesus. Às vezes somos tentados quando na verdade nem fome nós estamos. Há uma promessa de Deus que você vai ter uma família abençoada, que você vai ter filhos abençoados, que você vai ter uma esposa abençoada ou que você vai ter um marido abençoado. Só que às vezes uma família para você não basta. Às vezes você quer ter uma segunda família. Às vezes você quer pensar em algo a mais. Às vezes aquilo que Deus colocou para você não adianta, não é o suficiente. A tua concupiscência da sua carne, o teu egoísmo, a tua ganância, o teu querer mais faz você não obedecer a Deus e quebrar as promessas de Deus para a sua vida. Deus tinha feito uma promessa que você teria uma família abençoada, que você e sua casa serviriam ao Senhor. Mas ter uma família para você não é o suficiente. Você às vezes está muito mais próximo do ambiente de Adão do que o ambiente inóspito de Jesus. Você tem esposa, ou você tem um marido, você tem filhos abençoados, mas isso não é o suficiente para você. O querer mais, a ganância de querer muito mais, fala muito mais além do que as promessas que Deus fez para a sua vida. Há promessas de Deus que até já se cumpriram na sua vida. Promessas que você estava precisando de algo específico que fosse se cumprir e já se cumpriu. Mas às vezes uma promessa não é o suficiente para você. Às vezes a ganância que rege o coração do homem implementa nele de querer mais e mais e mais. E acaba buscando caminhos ilícitos, caminhos subalternos, caminhos até corruptos para que ele venha alcançar os seus próprios interesses. Às vezes, dominar apenas aquilo que Deus lhe ofereceu, aquilo que foi prometido e você conquistou como uma promessa individual, que você sempre sonhou às vezes de ter seu próprio negócio e Deus conseguiu abrir as portas e você tem ele, às vezes o seu próprio negócio não é suficiente. Você ter um domínio sobre aquela empresa, sobre aquele comércio, sobre aquele trabalho não é suficiente. Às vezes é necessário que você também tenha aquela ganância, aquele egoísmo de pisar nas pessoas, de humilhar o teu próximo. E assim, as promessas de Deus acabam se afastando de você, elas acabam não se cumprindo, porque você acaba esquecendo o nosso exemplo maior que é Jesus Cristo, que foi o exemplo da obediência. Um ponto muito importante para sermos obedientes a Deus é seguirmos o exemplo maior, que é o exemplo de Jesus. E o que Jesus fez ali para ele ser tão obediente? Um ponto crucial, muito importante aqui. Toda vez que o diabo ia tentar Jesus, fazer que ele descumprisse, quebrasse uma promessa ali que estava implícita sobre o Messias, ele sempre utilizava a palavra de Deus como resposta. Quando disse, transforma as pedras em pães, ele falava, está escrito. Se a joga do pináculo do templo, ele falava, está escrito. Quer que eu reine sobre todo, eu vou te dar todo esse sistema do mundo para você. Ele disse, está escrito, sempre utilizando a palavra de Deus, diferente de Adão. Quando Deus foi interpelar Adão por que ele tinha feito aquele ato, ele culpou a mulher, a Eva. E quando Deus foi falar com a Eva culpou a serpente, a cobra, sobre aquele episódio. Ou seja, ele sempre estava colocando a culpa em alguém, ou no próximo, ou em algum algo, ou em algum objeto. Pare de colocar a culpa nos outros, ou em algum fato determinado, às vezes por uma derrota, uma circunstância que não está acontecendo na sua vida, e se uma promessa não está se cumprindo. Apegue-se à palavra de Deus, porque através dela, você vai conseguir ter uma vida de obediência a Deus.
E através dessa obediência, as promessas de Deus irão fluir, irão se cumprir na sua vida. Mesmo que demore um longo tempo, mesmo que demore um período maior, mas a palavra de Deus vai fazer você estar convicto que pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, não importa o tempo, pode passar décadas, mas você está firme em Cristo e através dele você tem certeza que as promessas do Senhor irão se cumprir. Por quê? Porque você está apego, você tem raiz na palavra de Deus. Então Jesus é o nosso exemplo maior de obediência. É o nosso exemplo exímio que nós devemos segui-lo, conforme aconteceu em Mateus capítulo 4. Outro detalhe muito importante diz o quê? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E nesse momento ele estava em jejum. Ou seja, nesse momento, muito provavelmente Jesus era uma pessoa que ele tinha comunhão com Deus. Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele tinha comunhão com o Pai. Era uma pessoa de oração. Então, se você quer ser obediente a Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ser uma pessoa de oração. Você precisa ser uma pessoa que se dedique à obra de Deus. Uma pessoa que busque a Deus, que tenha uma vida, um coração voltado ao Senhor. Então, o primeiro ponto básico dessa aula, desse momento, é demonstrar que Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Segundo ponto que muito interessante que nós vemos a obediência no Novo Testamento é que o Novo Testamento ele traz, na verdade, alguns ensinamentos que ele transforma muitas regras em princípios. Por quê? Porque um princípio ele tem uma abrangência muito maior do que uma regra. O que o Novo Testamento ele quer dizer? Ele quer dizer que o que é mais importante é a finalidade do texto, é você ter um coração voltado. Vou dar alguns exemplos para você aqui. A Bíblia diz que existem promessas de pessoas que elas são generosas, elas ajudam o próximo. Mas se você quiser fazer essa ajuda simplesmente com o coração voltado para que você venha ter um retorno, essa promessa não irá se cumprir. Porque a finalidade, o princípio implícito no Novo Testamento é que você faça isso com alegria, com o coração voltado para ajudar, não simplesmente com o coração voltado para você obter a recompensa. O Novo Testamento ele traz esse princípio importante. Se você é um ofertante na casa de Deus ou se você ajuda o próximo, você tem que fazer isso com total alegria no seu coração. Não como forma de obrigação ou então não como forma que você vai obter vantagens acerca desse tipo de obediência. Pelo contrário, a finalidade do texto é que você faça isso com o coração voltado, com o coração alegre, com o coração obediente à vontade de Deus. Então, você que está assistindo essa aula, toda vez que você for fazer algo, faça com alegria, faça com o coração voltado para Deus. Não faça simplesmente para que o seu interesse, o seu objetivo venha se cumprir, porque esse tipo de obediência, no Novo Testamento, ele está interligado, que você o faça com alegria no seu coração, com a finalidade de fazer a obra de Deus. Outro exemplo importante, se você honra seu pai e sua mãe simplesmente para que a promessa de alongar os seus dias na terra venha se cumprir, eu digo para você uma coisa, não tenha essa tal prática, porque a finalidade que Jesus traz nos evangelhos é que você deve fazer isso com o coração puro, simplesmente que você deve amar, honrar e também homenagear em muitas circunstâncias os seus próprios pais, porque honrar, essa palavra ela pode se desdobrar em homenagem, ela pode se desdobrar em amor, ela pode se desdobrar em bondade. Então, quando você for honrar os seus pais, não faça simplesmente como um ato obrigatório e que você, através dela, vai conseguir o teu interesse de ter seus dias prolongados pela terra. Quando você for fazer, pense nos seus desdobramentos, faça isso com bondade, faça isso com amor, faça isso com a fidelidade que você tem para Deus. Através desse tipo de obediência, desse exemplo que Cristo trouxe e também da sua finalidade, com certeza as promessas de Deus irão cumprir perfeitamente na sua vida.
Um forte abraço, Deus te abençoe, tudo de bom sempre.